Boa noite, eu sou aluna do curso de pós-graduação em cirurgia, cursando a disciplina de didática do ensino superior, ministrada pelo professor Rodrigo. Vamos conversar hoje sobre metodologias ativas no processo de aprendizagem. De começo, vamos falar um pouco sobre o estudo híbrido, em que esse tipo de estudo foi uma adaptação das escolas e dos currículos às novas atividades dos alunos, onde os alunos hoje estão muito mais habituados com os ambientes virtuais e elas foram incorporadas ao processo de ensino para dar uma maior motivação e trabalhar sobre essa motivação desses aspectos de entendimento do aluno e a habituação dele com esse tipo de tecnologia. Para que haja essa motivação, a didática como ciência se adaptou a essas inovações, fazendo com que os alunos tivessem mais atividades a nível de plataformas de tecnologia, de redes sociais, de blogs, sites, fóruns em redes sociais, para que fosse trabalhado esses conteúdos programáticos desses tipos de plataformas. Diante desse tipo de estudo híbrido, foram pensadas as metodologias ativas nas formas de aprendizagem. E é sobre elas, sobre dois tipos, que vamos discorrer hoje sobre a sala de aula invertida e o TBL. Então, as metodologias ativas de aprendizagem que vamos falar hoje são a sala de aula invertida e o aprendizado baseado em times ou equipes, também chamado de TBL. A sala de aula invertida, ela tem como característica certas mudanças, que são a alternativa ao modelo tradicional de aprendizado, que consiste na inversão de ações. Como se dá essa inversão de ações? Se dá porque, numa aula expositiva tradicional, o professor é o centro do conhecedor do saber e o aluno fica como um receptor desse saber. No caso da sala de aula invertida, o professor vai ser mais um mediador e um tutor desse processo de aprendizagem e o aluno vai ser um protagonista do seu aprendizado. Como isso se dá? Se dá porque o professor, antes mesmo da aula presencial, ele já encaminha os artigos de forma virtual, através de sites, de blogs, de fóruns de debate, de até um vídeo expositivo, onde o aluno vai ter um primeiro contato com o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, antes da aula propriamente dita. Então, na sala de aula invertida, os outros espaços fora da sala de aula ficam para leituras, vídeos, pesquisas e busca de materiais alternativos. E na sala de aula, o professor vai desenvolver os debates, os projetos, as simulações, os trabalhos em grupo e as soluções dos problemas. Então, o estudante deixa de ter aquele papel só de receber informação e vai ficar mais ativo nesse processo do aprendizado. O planejamento da aula, para o professor, de uma certa forma, é até um pouco mais trabalhoso, do que uma aula expositiva, porque ele vai ter que definir, além da definição dos conteúdos, ele vai ter que construir um ambiente virtual de aprendizado que vai ser disponibilizado pelo professor ao aluno, e esse ambiente virtual de aprendizado vai ser entregue ao aluno antes da aula expositiva, da aula presencial. No momento presencial, vai ser feitas discussões sobre o tema, respostas de dúvidas e atividades práticas em laboratório, disponibilidade das atividades na construção do conhecimento, permitindo que o aluno seja o protagonista do seu conhecimento. Disponibilizar atividades para a consolidação desses conhecimentos.
Quais são os desafios e os benefícios desse tipo de metodologia? O benefício é o acesso pelo aluno ao conteúdo, para que ele possa acompanhar as discussões em sala de aula com maior aproveitamento, ele desenvolver a responsabilidade pelo próprio aprendizado e as lacunas dessa compreensão ficam mais visíveis, com debates avançados em salas de aula. E os desafios são a adaptação, tanto do professor como do aluno, porque o aluno, que antes era um receptor do conhecimento, ele agora vai protagonizar mais o entendimento, e o professor, de certa forma, perde aquele norte de ser a autoridade em sala, e aumenta, de certa forma, a carga de trabalho para ambas as partes. Como todas as nada no mundo é assim 100%, né? A gente entende que essas metodologias ativas, elas também têm que ter podem ser até mescladas durante o curso, ter aulas expositivas, mescladas com metodologias ativas, porque às vezes pode acontecer do aluno você não ter tempo de fazer esses estudos antes. Se ele não tiver esse contato antes com o material, se esse material for de difícil acesso, se não for bem disponibilizado, ele não vai conseguir acompanhar o conteúdo que vai ser discutido no momento presencial, e vai se perder um pouco o ganho de uma sala de aula invertida. No aprendizado baseado em equipes e times, que vem do inglês Team-Based Learning, é uma técnica desenvolvida nos anos 70 nos Estados Unidos por Larry Michelson, na Universidade do Oklahoma, desenvolvida para cursos de administração, e nessa época ele teve a missão de trabalhar com um grande número de estudantes em turma, chegando até 100 alunos. Então, esse tipo de metodologia, ela é para salas maiores. No mínimo tem que ter 25 alunos e no máximo até 100. São divididos em grupos de 5 a 7 estudantes, e em 2001, nos Estados Unidos, essa técnica de TBL entrou na grade curricular das ciências de saúde. Então, quais são as características desse tipo de metodologia? Ele substitui ou completa a metodologia expositiva. Ela propõe ao estudante uma preparação prévia de aprendizado em trabalho uma preparação prévia, como também o aprendizado em trabalho de grupo. Os grupos são de 5 a 7 estudantes mesclados, sem vínculos afetivos, ou seja, tem que ser o mais misturado possível esses grupos. E os vínculos são o seguinte: não pode ter amigos muito amigos, irmãos ou mesmo namorados. Tem que ser pessoas que se conheçam na sala, mas que não tenham aquela amizade tão de perto, nem vínculo de sangue. A fundamentação teórica é feita pelo construtivismo, baseada no diálogo e na interação entre os alunos, e o professor é um facilitador da aprendizagem. O estudante adquire e aplica o conhecimento através de trabalhos prévios, né? E no encontro ele complementa aquele trabalho que ele começou sozinho estudando de uma forma anterior, através de todo um material que foi entregue a ele antes do encontro presencial na formação dos grupos. E isso comentado, todo o conteúdo vai ser trabalhado nos grupos e junto com o professor, que é um especialista e coordenador em relação ao conteúdo que está sendo aplicado. Então, a divisão de trabalho é em etapas, são 3 etapas: a preparação individual pré-classe,
que é prévia ao trabalho em grupo, a garantia de preparo do teste, a garantia de preparo, que é um teste individual, e a aplicação dos conceitos, que em inglês são os 4S, esses 4S, que vão trabalhar dentro do momento da exposição do conteúdo, a consolidação do aprendizado desse conteúdo, através dessas etapas de 4S. Então, como é que isso acontece? Primeiro vai se fazer um teste de múltipla escolha, a nota individual na fase de garantia de preparo, né? Que você vai fazer uma teste de múltipla escolha com esse aluno de forma individual, que foi o que ele aprendeu com os materiais que foram encaminhados antes da aula presencial. Normalmente a orientação é que se faça teste de múltipla escolha. Depois, o grupo vai se juntar de 5 a 7 pessoas e tentar responder em grupo essa prova de múltipla escolha. A orientação é que todas as respostas, não existe uma errada, totalmente errada, existe uma crescente de respostas verdadeiras até encontrar a resposta que mais seja completa de todas as sentenças que ali estão presentes nas questões. Então, não vai existir resposta errada, completamente errada, vai existir a mais correta. E o grupo vai se juntar e vai responder a esse teste, procurando qual a sentença mais correta para cada pergunta. A nota do grupo vai ser a nota dos participantes. E os próprios pessoas do grupo podem dar a nota de um para o outro. Cada um participante de um grupo, 2 ou 3 participantes, escolher a nota do colega, de um outro colega. Durante essa participação de grupo, pode acontecer também que, onde entra o professor aí como facilitador, ele vai discutir a resposta daqueles testes ou mesmo daqueles casos que ele propôs uma resposta para um determinado caso em uma simulação, e ele vai dar a resposta mais correta. Esse é um momento de feedback, mas também pode acontecer um momento que eles chamam de apelação, que é onde o grupo pode discordar do professor e fazer uma apelação por escrito, bem fundamentada, explicando o porquê eles não concordam com aquela resposta que o professor deu. Então, em relação às considerações finais desse tipo de metodologia, a gente tem como consideração a utilização dos princípios filosóficos que ancoram as metodologias ativas, ou seja, aquele princípio de estímulo do aluno a protagonizar o seu próprio conhecimento, porque ele desenvolve a proatividade, o raciocínio, a criatividade por meio da aplicação de conhecimentos de aprendizagem e aprendizagem em equipe. Valoriza o docente, a sua experiência através do material e dos testes a serem realizados. Essas foram as referências que foram trabalhadas para a exposição dessa mostra sobre as metodologias ativas. A gente tem que entender que as metodologias ativas elas vêm para auxiliar nesse processo de consolidação do aprendizado. Elas são bem importantes para trabalhar com alunos já adultos nos cursos de graduação, porque elas vão fazer com que o aluno seja estimulado a aprender, a tentar ser mais proativo, a desenvolver um raciocínio. Elas podem ser associadas à taxonomia de Bloom, naquele momento em que você vai trabalhar as sínteses, as avaliações e até o criar.
E, nesse caso, ela tem essa perspectiva de ser uma coisa entre que os grupos tenham assim, a interagir entre si e ouvir os conceitos que um colega tenha dominado mais do que o outro e possa ajudar ao colega. Então, vai desenvolver a questão do trabalho em equipe para esse profissional, aí ele entender que ele pode dividir, ouvir o outro na sua experiência, no trabalho, no trabalho como profissional naquela área. Vai fazer com que as pessoas sejam menos individualistas e saibam trabalhar mais em grupo e ouvir mais o outro. Isso tudo é falado como um aspecto positivo. Porém, a gente tem que ver que nem tudo vem de uma maneira que possa ser completamente 100%, como já foi falado, desde a sala de aula invertida, porque o aluno pode sentir a sensação de que o professor não está ensinando, de que ele está aprendendo sozinho, de que ele pode não ter tempo, porque a gente não só tem, quando a gente está fazendo um curso em graduação, a gente não tem uma única disciplina, a gente tem várias disciplinas. E se ele ficar muito sobrecarregado com muitas atividades antes das aulas, ele pode não dar conta de estudar todos os conteúdos antes da aula presencial de todas as disciplinas. Então, é bem importante saber dosar na grade curricular o quanto de metodologia ativa vai ser colocada dentro daquele curso para que realmente seja uma coisa positiva no processo de aprendizagem do aluno. Bem, essas são as referências que a gente recebeu para serem trabalhadas e eu agradeço a participação nesse momento. Obrigada.